Salve, gente bacana, reflexões de novo no ar. Daqui a pouco. Olá! Para quem tem acompanhado o trabalho de resgate, pode ter ouvido falar alguma vez nessa palavra que nós colocamos aqui no quadro hoje. Os fatores sensoriais. O que são efetivamente os fatores sensoriais atrelados ao trabalho de um registro, a abertura de um registro para se realizar um resgate? Para quem não sabe, nós temos aqui este material, um livreto chamado O Resgate, que está disponível no nosso blog Consciência Livre, que tem aí a informação para você acessar e fazer o download graciosamente. Esse material foi ampliado e revisado e hoje ele traz muitas informações interessantes a respeito da síntese dos 3 trabalhos que foram desenvolvidos. As percepções, a intuição, o livro Ser, que apresenta as leis da renúncia e do perdão, e toda a prática do resgate em si, em síntese, dentro deste material. Evidentemente que já tem coisa nova, a título do próprio Repsicom. Vocês podem pesquisar lá e ficarem à vontade. Bem, os fatores sensoriais são abordados com maior minúcia na página 39 do livreto O Resgate. Mas nós estamos aqui hoje exatamente para facilitar a vida de vocês, que é dar uma explanada nessa função preponderante para a abertura de um registro. Bem, para isso nós precisamos explicar alguns pontos importantes antes, que é o uso dos 3 Is, as 3 palavras que começam com a letra I. A primeira palavra é inspiração. Sem inspiração, nós não fazemos nada, nós não saímos de casa, nós não levantamos da cama, nós não temos vontade necessariamente de fazer nenhuma coisa. A outra palavra, que também começa com I, é imaginação. E nós não estamos falando aqui necessariamente da fantasia ou da ilusão. Nós estamos falando da imaginação que cria, que concebe, que oportuniza a pessoa a criar dentro de si algo que não concreto num primeiro momento, mas que favorece a abertura através da sua capacidade sensorial. E aí nós vamos entrar com o último I. Intuição. A intuição é este 6º sentido, é essa habilidade que nos permite filtrar o que é ilusão da realidade que nós estamos trabalhando. Então, um fator sensorial é aquilo que vai nos ajudar a identificar especificamente o registro como um todo. Ele vai favorecer a pessoa que não tem nenhuma habilidade, vai oportunizar a pessoa que diz que está bloqueada, que não sabe como fazer para ver as coisas. E você vai perceber como é muito simples. A partir do momento que nós então identificamos um registro e a pessoa participa disso junto conosco, ela vai perceber ou descobrir certas nuances que vão surgindo consoante a orientação ou a sua própria percepção particular. Então vejamos um exemplo clássico de um fator sensorial, dentro desse aspecto e dentro desse cenário que nós estamos desenvolvendo. A partir do momento que se abre um registro, pode surgir na percepção intuitiva ou imaginativa da pessoa um objeto. Então vamos observar lá um objeto. Esse objeto ele é muito importante para identificar, ajudar a identificar, por exemplo, a época em que está sendo feito o resgate, está sendo aberto esse registro. Haja vista que se a pessoa verificar um automóvel contemporâneo, ela já vai dar uma noção de que pode ter sido no início do século XX. Se ela verificar uma carroça antiga, uma biga, por exemplo, ela já vai ser reportada a uma época antiga, talvez até mesmo antes da própria Idade Média, uma região de gregos ou de romanos. Isso nos favorece na abertura do registro. Ela pode encontrar uma cena
que está atrelado necessariamente a um cenário. Esse cenário pode estar se desenvolvendo, por exemplo, na construção das pirâmides do Egito, pode estar acontecendo na construção da muralha da China, pode estar acontecendo na construção da Torre Eiffel. É um cenário que se desenvolve. Algo está ocorrendo. Não necessariamente uma coisa tão marcante como nós sugerimos aqui, mas, por exemplo, uma festa, um velório, uma batalha. São cenários importantes que também nos ajudam a identificar cenas, mas ainda não identificamos personagens. Então, nós podemos verificar a existência nesse registro de um indivíduo. Esse indivíduo não precisa ser necessariamente a própria pessoa, mas pode ser alguém que estaria ali para apresentar-se como um integrante desse teatro, desse registro que vai acontecer na sua abertura. Esse indivíduo vai nos dar características importantes, um homem ou uma mulher, um gênero para começar, uma criança, um ancião, uma pessoa madura. Esse homem ou essa mulher tem tranças, tem bigode, chapéu, saia comprida, saia curta, qual a cor desta roupa? E isso é fundamental para nos ajudar a identificar se essa pessoa faz ou não parte integrante de alguém que ou existe nesta existência, faz parte de seu círculo familiar ou de conhecidos, ou se ela já existiu, já esteve encarnada nesta existência e hoje não mais tem corpo físico. Então o indivíduo é um dos fatores sensoriais. Um outro ponto que é importante seria o ambiente. O que se apresenta no ambiente? É uma pradaria? É um campo? A neve? A areia? É uma praia? Um oceano? São montanhas? Isso vai nos auxiliar a identificar, por exemplo, um vilarejo ou uma cidade e dar a oportunidade de podermos datar, se não um ano preciso, mas, por exemplo, uma era ou um século, que vai fazer com que nós possamos ambientar essa pessoa no cenário em que ela está e fazendo uso dos objetos. A trama, o drama que se desenvolve nesse registro necessariamente passa por estes fatores sensoriais. Um outro fator sensorial seria, por exemplo, o próprio local em si. Às vezes a pessoa tem uma facilidade para identificar uma região da Europa, mas não sabe qual é a região. Então, às vezes, com o auxílio do profissional que está atendendo essa pessoa, esse consulente, ele pode sugerir para que essa pessoa, então, afine dentro de si as percepções necessárias para isso. Então, vejamos um exemplo clássico disso. Olha, eu acho que é na Europa, em função da região climática ou qualquer coisa assim. Então, o terapeuta pode sugerir, por exemplo, Espanha, pode sugerir Itália, pode sugerir Alemanha. A pessoa não precisa necessariamente acatar ou escolher isso aqui como algo pré-definido, mas ela pode intuir, por força da orientação intuitiva do seu verdadeiro e real ser interno, como um filtro, qual o local específico em que ela está. Então ela pode identificar que de repente é a Itália. E ali na Itália ela já vai fazer todo um contexto, um ajuste de todos os outros objetos, de toda a cena, dos indivíduos e do ambiente que ali se apresenta, inclusive a contemporaneidade ou não daquele momento em que ela está vivendo, a abertura desse registro que será previamente estudado e depois resgatado. As emoções, os sentimentos que estão atrelados aos fatores sensoriais são muito importantes de serem estudados também. Emoções, sentimentos, o clima, a temperatura que está no local. São fatos que vão marcar e auxiliar a pessoa no desbravamento desse registro. E com a prática, com o treino, com o que nós chamamos de traquejo, a pessoa vai começando a afinar as suas percepções e aprendendo a descartar até mesmo as sugestões dadas pelo terapeuta.
oportunizando assim a rigidez e a individualidade legítima e genuína do seu resgate particular. Reflita sobre isso. Um abraço e até o próximo Reflexões.